Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre as 9 virtudes, os nove atributos que compõem o fruto do Espírito. E para essa série de mensagens, esses atributos foram divididos em 3 categorias, que se relacionam a respeito de onde esses atributos, essas características do fruto do Espírito se manifestam. Na primeira semana foi falado a respeito das características que se manifestam no nosso relacionamento com Deus. Se por acaso você perdeu esse primeiro episódio da nossa série de mensagens, acompanhe no YouTube, lá no nosso canal, Primeira IQ Dourados, e acompanhe aprofundar nos 3 primeiros frutos, onde nós falamos a respeito dos frutos que se manifestam no nosso relacionamento com Deus. Nesse segundo episódio, nós vamos falar um pouco a respeito dos frutos que se manifestam no nosso relacionamento com o próximo. E na semana que vem, os frutos que se manifestam no nosso relacionamento com a gente mesmo, consigo mesmo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, para nós embasarmos aquilo que nós estamos ministrando nessa série de mensagens, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando nós falamos a respeito do fruto do Espírito Santo, nós estamos falando dos atributos ou características daqueles que andam no Espírito. Se nós seguirmos um pouco nos versículos do capítulo 5 de Gálatas, nós vamos ver, no versículo 24 diz: os que pertencem a Cristo, pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqueles que recebem a Cristo não podem mais ser dominados pelas obras da carne, pois estas obras são substituídas pelos atributos que fazem parte do fruto do Espírito. E é sobre isso que nós estamos falando na nossa série de mensagem. Então, o fruto do Espírito são as expressões do caráter de Cristo em nossas vidas. Se referem a 9 características, 9 atributos. Nós estamos nos aprofundando um pouco mais na palavra de Deus. Através do fruto do Espírito Santo, essas virtudes são constatadas e se manifestam na vida de cada cristão, de forma que esse cristão, essa pessoa se torna cheia do Espírito Santo. É importante a gente entender que cada característica dessa, para que ela se desenvolva, nós precisamos passar por situações onde essas características são colocadas à prova. Qualquer área da nossa vida, quando nós queremos nos desenvolver em algo, nós precisamos ser colocados à prova para que possamos testar e para que possamos realmente amadurecer naquilo que nós estamos querendo ser desenvolvidos. Da mesma forma, os frutos do Espírito, nós passamos por situações diariamente para que nós possamos colocá-los à prova e desenvolvê-los cada vez mais e amadurecê-los nas nossas vidas. Por exemplo, para que a gente desenvolva paciência, nós vamos passar por situações onde nós precisamos utilizar essa virtude, esse atributo, de forma que ele se desenvolva cada vez mais e amadureça nas nossas vidas. Para que a gente desenvolva cada vez mais o domínio próprio, nós vamos passar por situações onde, sem o fruto do Espírito, nós provavelmente perderíamos o controle. Então, cada característica dessa precisam ser colocadas à prova para que a gente desenvolva e amadureça. Então, se você passa por alguma situação onde sua paciência é testada, seu domínio próprio, lembre que você não é o único. Todos nós passamos por situações e precisamos desenvolver e amadurecer. Mas lembre-se sempre, Deus está no controle de tudo e Ele está contigo em todo o tempo. Então, falando a respeito dessas características, e falando a respeito que nós passamos por elas, por situações para desenvolvê-las, o Senhor nos coloca à prova para que possamos nos aperfeiçoar, escolher ouvi-lo
e permitir que Ele venha agir em nossas vidas todos os dias e em nosso coração. Então hoje nós vamos falar a respeito de 3 dessas características que fazem parte do fruto do Espírito, que se desenvolvem através do nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com os outros. Sobre paciência, vamos falar sobre bondade e benignidade. Paciência, benignidade e bondade. Primeira característica e atributo do fruto do Espírito: paciência. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 9, diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. A definição dessa palavra paciência é a qualidade de ser longânimo ou tardio em se irar. Uma outra definição que a gente pode ver na palavra de Deus é a paciência demonstrada em circunstâncias e situações difíceis. O versículo que nós lemos aqui, ele fala a respeito do agricultor que não espera que o fruto surja de um dia para o outro, mas assim que ele faz o plantio, ele espera um tempo específico para que aquele fruto possa ser colhido, seja disponível para ser colhido. Da mesma forma, 2 frutos diferentes não têm o mesmo tempo ou não duram o mesmo tempo para que seja produzido. Cada árvore, cada planta específica tem o seu tempo certo de crescer e produzir. Então, da mesma forma, quando a gente olha para essa característica, nosso relacionamento com o nosso próximo, a paciência ela nos dá a possibilidade de nós mantermos um relacionamento com as pessoas ao nosso redor. A paciência ela reflete a maturidade do caráter do cristão. Entenda essa frase aqui, ó. A paciência nos dá a possibilidade de mantermos um bom relacionamento com as pessoas ao nosso redor. O que a gente precisa entender é que nem todas as pessoas são iguais a gente. Nem todas as pessoas têm a mesma característica, o mesmo temperamento, o mesmo perfil comportamental. Aliás, esse é um assunto muito interessante para a gente, para uma nova série de mensagens, né? Mas a gente precisa entender que nem todo mundo é igual a gente, tem as mesmas características e a mesma criação que a gente. E a paciência ela nos dá essa oportunidade e possibilidade de entender cada característica, entender que cada pessoa é única e respeitar o tempo de cada pessoa, de forma que a gente mantenha um bom relacionamento e cultive bons relacionamentos. Ninguém é obrigado a andar ou estar na mesma velocidade que a gente. Às vezes tem pessoas que são ligadas no 330, né? Pessoas rápidas que pegou algo para fazer, já sai desesperado fazendo, já sai planejando, enquanto outras pessoas são ligadas no 110, né? Precisa pensar, analisar, refletir a respeito daquilo que quer fazer, que vai fazer, e nem por isso ela é diferente ou pior, não. Cada pessoa tem a sua característica única, o seu perfil comportamental, e a paciência, ela nos dá a possibilidade da gente desenvolver bons relacionamentos mesmo em meio às diferenças, mesmo diante de estar no convívio de várias pessoas que são diferentes. Até seria chato, né, se todos nós fôssemos iguais. Imagina todo mundo igual, ter o mesmo pensamento, as mesmas características. Imagina como seria chato o mundo. E Deus ele é tão perfeito que ele faz cada pessoa com sua característica que completa a característica do outro, né? E a gente pode desenvolver essa característica da paciência para que a gente conviva em harmonia, conviva
da melhor forma e cultive bons relacionamentos. A paciência é a primeira característica que nos ajuda a desenvolvermos e se manifesta no nosso relacionamento com o nosso próximo. A gente tem vivido num tempo muito imediatista, né, onde as pessoas querem tudo do dia para a noite, né? Querem que as coisas... Pensei em um projeto, eu quero que aquele projeto já esteja pronto e executado, e isso leva muitas pessoas a tomarem decisões erradas, agirem de forma precipitada, né? Não pensar, não planejar, não ver todos os riscos de uma decisão, todos o bônus e o ônus de cada decisão que vai ser tomada, e age de forma que também prejudica os relacionamentos. Pessoas que, eu sou assim, então todo mundo tem que me entender, tem que ser da forma que eu sou, tem que ser rápido. Na verdade, a gente precisa aprender, através da paciência que é gerada em nós, através do Espírito Santo de Deus, a cultivar bons relacionamentos, a entender cada característica de forma que a gente conviva em harmonia. A falta de paciência sempre leva alguém a grandes prejuízos, além de ser uma grande causa para surgimento de discórdias, demonstrações de ira, dissensões, e hoje a gente vê, principalmente nessa situação onde a gente tem vivido, muitas pessoas que têm desenvolvido a ansiedade, um grau elevado de ansiedade, justamente pelo fato de querer, de não pensar nas suas decisões, não planejar, e ficar preocupado com o dia de amanhã. E a gente pode analisar na palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, paciência, né? Nós precisamos desenvolver essa característica para que possamos ter bons relacionamentos, para que possamos tomar boas decisões. Somente com a ajuda do Espírito Santo é que conseguimos exercer paciência e ajudar tanto a nós como aqueles que estão à nossa volta a passar pelas situações difíceis. Você é um agente de Deus, um canal de Deus para esse tempo, para essa geração. Você é resposta de Deus. Que a paciência seja desenvolvida em nossas vidas cada vez mais, para que a gente possa ajudar outras pessoas a passar pelas situações difíceis e pelos tempos difíceis que estamos vivendo. Você pode comentar aí embaixo com a gente? Deus, me dê mais paciência cada dia. Comente aí com a gente aí coloque nos comentários. Deus, me dê mais paciência cada dia. Segunda característica que se desenvolve no nosso relacionamento com o próximo: benignidade. Benignidade e bondade, que são as duas características que nós vamos falar, elas estão muito relacionadas e no dicionário elas são semelhantes, né? As duas palavras, a definição dessas duas palavras. A gente vai entender um pouco a respeito da diferença delas e a aplicação de cada uma dessas características. Benignidade, Lucas 6,35 diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, e fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. A benignidade, ela é uma característica interior. Ela está ligada ao sentimento. É a disposição, né? A definição dessa palavra, ela é a disposição em ser bondoso com o próximo. Ela é a disposição. Significa excelência de caráter. Pensar bem a respeito das pessoas. A benignidade, ela tem muita relação com o interior, né? Com aquilo que a gente pensa, nossa disposição. Está relacionado ao pensar bem em relação às outras pessoas. Esse termo também ela pode ser definido como misericórdia e também bondade. Ser benigno implica em agir a favor do outro, independente quem ele seja ou o que faça. É algo que vem de dentro, é um sentimento divino, puro e honesto.
A benignidade, ela vai além dos próprios interesses ou daquilo que é certo, ela ultrapassa todos esses limites. Porque aquele que é benigno, ele enxerga com o coração. A benignidade que Deus quer passa por um exame profundo do nosso coração. Fala de quem nós somos e não apenas daquilo que fazemos. Está muito ligado ao nosso caráter, ao caráter de Cristo que é desenvolvido em nós. Quanto mais nós buscamos nos parecer com Jesus, mais o nosso coração é inundado de pensamentos e desejos e sentimentos desinteressados, sem buscar algo em troca. A benignidade fala muito a respeito do pensar bem sem buscar os próprios interesses, sem buscar algo em troca. Encontramos um coração benigno em Jesus. Se a gente olhar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, fala assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não foi encontrado nenhuma má intenção, nenhum dolo na vida de Jesus. E quando buscamos nos parecer mais com Jesus, essa característica do fruto do Espírito é desenvolvida em nós. Benignidade. A gente precisa sempre orar como salmista, falando, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Cria em mim, cria em nós um coração puro, um espírito inabalável, um espírito reto. Que a nossa oração todos os dias seja esse. Deus, tudo aquilo, todo pensamento, tudo aquilo que não provém de Ti, que caia por terra e que a benignidade e as características do fruto do Espírito seja desenvolvida cada vez mais na minha vida, de forma que a minha mente seja preenchida com pensamentos bons, o meu coração seja preenchido com sentimentos bons. Benignidade está muito relacionada ao nosso sentimento, ao interno, aquilo que a gente pensa a respeito do próximo, pensa a respeito das pessoas. E aí a terceira característica que a gente vê nessa categoria, que a gente dividiu o fruto do Espírito, é a bondade. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim, pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A bondade, ela é uma qualidade, uma característica exterior. Se a gente falou da benignidade, que ela é uma característica interior, que se revela através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a bondade, ela é a exteriorização, a prática, no caso, da ação dos nossos pensamentos. Então, a bondade, ela é a ação de ser bom, gentil e reto para com o próximo. A diferença principal entre benignidade, que a gente falou agora há pouco, e bondade é que a primeira consiste em sentir ou desejar fazer o bem, pensar bem a respeito do próximo. E a segunda, ela significa o ato de realizar aquilo que é bom para com o próximo. Então, essas duas características, elas precisam andar juntas. Eu devo pensar benignamente e eu preciso agir com bondade. Nem todo ato de bondade ele é composto, ele está revestido de benignidade. Por quê? Às vezes, ainda mais nos nossos dias de hoje, que a gente está no crescimento das redes sociais, todo mundo buscando likes, buscando visualizações, buscando ser reconhecido, a gente vê muitas pessoas que agem com bondade, ou seja, tem uma ação boa para com o próximo, mas com intenções específicas. Pensa em eu vou ajudar para que eu tenha uma recompensa, eu vou ajudar para que, de certa forma, eu tenha reconhecimento, o que as pessoas veem. Quando os frutos do Espírito são desenvolvidos em nossas vidas, em nossos corações, a gente pratica o bem, a gente faz atos de generosidade, a gente aplica a bondade, mas o nosso coração não tem interesses próprios, não busca interesses. Então, a benignidade e a bondade, elas precisam andar juntos. Quando essa característica é desenvolvida em nós, buscamos ajudar os outros em suas necessidades, sejam elas físicas, através de uma doação,
de alimento, de roupa, ou algum tipo de doação que vai sanar a necessidade física do meu próximo, as necessidades espirituais através de uma oração, através de uma palavra que vai auxiliar a pessoa a se aproximar mais de Deus, e através das necessidades emocionais, seja através de uma palavra de motivação, de um incentivo, de um abraço, né, de uma forma com que o sentimento da pessoa, né, seja suprido a necessidade. Então, quando essas características é desenvolvida em nós buscamos desenvolver e ajudar o próximo na nossa necessidade. Tiago 4,17, a gente leu, diz: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E Romanos 12,13 diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. E aí, para a gente finalizar, é interessante a gente entender e ver algumas referências que falam a respeito do manifestando a paciência, a bondade e a benignidade através das nossas palavras, onde Isaías capítulo 50, versículo 4 diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Através das nossas atitudes. Salmos capítulo 34, versículo 14. Aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Através de nossas boas obras. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então, 3 características que são desenvolvidas, né, a partir do nosso relacionamento com o próximo. Paciência, benignidade, que é o nosso pensamento, pensar bem a respeito do próximo, independente de quem ele seja, e bondade, que se reflete nas nossas ações. A nossa oração é que você seja cada vez mais cheio do fruto do Espírito, que você seja cada vez mais completo com essas características, de forma que a gente possa praticar e desenvolver cada vez a nossa paciência, a benignidade e a bondade. Que você seja cada dia mais a resposta de Deus para esse tempo. Que as pessoas olhem para você e enxerguem alguém que reflete a imagem de Cristo. Se a gente olhar na Bíblia um exemplo clássico de alguém que usou essas 3 características em favor do próximo. Lucas capítulo 25, versículo 37, conta a respeito da parábola do bom samaritano. E provavelmente você já ouviu falar sobre isso. A gente pode identificar essas 3 características. A primeira delas, paciência. A palavra fala que os samaritanos, na época, eles eram considerados como inimigos dos judeus. E aquele rapaz que estava à beira do caminho, quase morto, era um judeu. E ele não pensou nas diferenças, não tomou atitudes precipitadas, mas simplesmente decidiu estender a sua mão para aquele rapaz que estava caído à beira do caminho. A gente vê a característica de benignidade. Como eu falei, eles eram considerados como se fossem inimigos. Um povo não gostava do outro. E aquele homem não pensou nos seus interesses, não pensou o que podia ganhar com aquilo. Muito pelo contrário, simplesmente decidiu limpar as suas feridas, ajudá-lo e carregá-lo até onde ele pudesse ser hospedado e cuidado. Não pensou nos seus próprios interesses, mas sim naquilo que podia fazer para o próximo. E bondade. Não simplesmente pensou, mas agiu, tomou atitudes para que aquele rapaz que estava caído à beira do caminho pudesse ser curado, pudesse ser limpo. Então, que a gente possa ter cada dia atitudes de paciência, de benignidade e de bondade onde quer que nós estivermos. Você pode comentar aí
Deus, me dê mais paciência, que eu seja benigno e bondoso aonde quer que eu esteja. Deus, me dê mais paciência, que eu seja benigno e bondoso aonde quer que eu esteja. Comente aí e que Deus te abençoe. E lembre sempre, você é um canal de Deus, você é a resposta de Deus para esse tempo. Você é escolhido por Deus para ser a diferença e para cultivar bons relacionamentos e desenvolver essas características do fruto do Espírito na sua vida. Que Deus abençoe, que você seja sempre imagem e semelhança de Deus, que você seja sempre um canal para que outras pessoas conheçam a Jesus.